Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook, nessa quarta-feira eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Nesta semana nós estamos estudando antropologia bíblica, ou seja, a doutrina, o estudo do ser humano, ok? Nós queremos nessa quarta-feira darmos continuidade ao nosso estudo. Queremos falar um pouco acerca do pecado, né? Então, como de hábito, de costume, nós queremos estar lendo, né, o nosso material teológico e no decorrer, né, do estudo nós também vamos tecer alguns comentários para a nossa melhor compreensão. Então, convido você a me acompanhar na leitura. O apóstolo Paulo descreve como o pecado entrou no mundo, dizendo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Nesse texto bíblico, então Paulo vai nos ensinar que o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, por Adão, o primeiro homem, tá? E automaticamente passou o pecado, a natureza pecaminosa, a todos os descendentes de Adão, ou seja, a toda a humanidade. No Salmo de número 14, versos de número 2 e 3, o salmista descreve a situação dos homens extraviados dos caminhos de Deus, dizendo: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha só, meus irmãos, a situação, a condição do homem à parte, distante de Deus. Perceba o estrago que o pecado causou na humanidade. O homem que não está vivendo em conformidade com os princípios da palavra de Deus, ou seja, o ser humano que não compreendeu, que não reconheceu a sua natureza pecaminosa, não se converteu dos seus maus caminhos, não abriu o seu coração, não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Este está extraviado. Diz o texto, né, no livro de Salmos, Salmo de número 14, versos 2 e 3, né, que se encontra este tipo de ser humano numa situação, espiritualmente falando, de imundícia, certo? Então, louvado seja Deus, que eu e você um dia compreendemos a nossa natureza pecaminosa, o nosso estado que vivíamos à parte, distante de Deus. E decidimos então, pela graça, através da fé, nós nos rendemos, nos curvamos a esse Deus tão maravilhoso. Recebemos o seu Filho amado, a saber, o Senhor Jesus Cristo, como o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Continuando a nossa leitura. No Areópago de Atenas, Paulo descreveu um breve resumo da história da humanidade e o propósito de Deus para o homem. Meus irmãos, Atos capítulo 17, a partir do versículo 15, tá? Mas sobretudo a partir do versículo 24 até o 31, o apóstolo Paulo, ele está em Atenas, capital da Grécia, certo? Em um tribunal grego por nome de Areópago, ok? E ali Paulo vai discursar acerca do Evangelho de Cristo, acerca da antropologia bíblica teológica para as pessoas que frequentavam este tribunal grego por nome de Areópago, ok? É interessante nós frisarmos aqui que esse local, esse tribunal
por nome de Areópago, localizado em Atenas, capital da Grécia, ficava em cima de uma colina, aonde se adorava ali o deus da mitologia grega, né, Ares, ou Marte para os romanos, né, o deus da guerra, ok? E as pessoas que frequentavam ali, em sua maioria, eram pensadores e filósofos, ok? Os filósofos, eles são pessoas que procuram entender o significado, o sentido da vida. Estou aqui dando um significado básico, né, da palavra filosofia e dos filósofos que creem em filosofia. São pessoas que procuram entender e compreender o significado, o sentido da existência humana, da vida humana, a parte da palavra de Deus, ok? Somente através da razão, entre outras coisas. Pois bem, é interessante também dizer que estavam ali, então, entre esses filósofos, melhor dizendo, duas classes principais de filósofos, tá? Eram eles os epicureus, tá? Os epicureus, que criam que a felicidade ou prazer era a principal meta na vida humana. Os epicureus criam nisso. E os filósofos estoicos, tá? Eles criam que pensamentos estavam acima dos sentimentos e eles se esforçavam para viver em harmonia com a natureza e a razão, ok? Então Paulo, ele agora vai discursar para estes filósofos, ok? Em sua maioria, né, filósofos, ali no Areópago, tribunal, na cidade de Atenas, capital da Grécia. E antes de falar aqui o que Paulo então discursou a eles, é importante nós também salientarmos que nesse tribunal os filósofos, os pensadores se reuniam ali no Areópago, em Atenas, Grécia, para tratar sobretudo acerca de leis, religião e educação. Estes eram normalmente os assuntos em pauta ali no Areópago, ok? Agora Paulo, olha só o discurso de Paulo, Atos capítulo 17, capítulo 17, versículos 24 ao 31. Diz assim: olha o que Paulo falou para os filósofos ali no Areópago, ou terminho difícil de pronunciar, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então aqui Paulo já ele declara combate à idolatria, certo? Continuando então a nossa leitura. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém? Então, aqui Paulo deixa claro, né, meus irmãos? Hoje, Jesus Cristo é o nosso advogado. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou ao mundo, à humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Então hoje o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Enquanto eu e você não conhecemos a Deus, como a Bíblia diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, diz aqui, né, no texto de Atos, capítulo 17, versículo 24 a seguir, certo? Mas mas nós fomos beneficiados, privilegiados, porque um dia ouvimos o Evangelho, os nossos olhos espirituais se abriram e nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo no tempo, no período, na dispensação bíblica por nome graça, ok? Mas este Cristo que hoje é advogado, um dia, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina aqui no texto, né, de Atos 17, que um dia Deus julgará todo o mundo através deste varão, a saber, o Senhor Jesus Cristo, ok? Pois bem, meus irmãos, o nosso estudo bíblico de hoje seria esse. A minha oração, melhor dizendo, o meu desejo é que Deus possa abençoar a você e a sua família no dia de hoje. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo o mal, até o dia de amanhã, querendo Deus. Um forte abraço desse seu irmão em Cristo Jesus. Amém.